Olá, gente! Sejam todas bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio de Liliths, esse podcast que fala de mulheres que fizeram e que fazem história. E hoje começamos mais uma série de episódios sobre a incrível Bell Hooks. E a gente vai falar de um outro livro de Bell Hooks que faz parte da trilogia em que fazem parte o livro Tudo sobre o Amor, Novas Perspectivas, que se você não conferiu, tem 4 episódios sobre o Tudo sobre o Amor, corre lá e confere. Existe o livro Salvação, Pessoas Negras e o Amor, e a gente vai falar do Comunhão, a busca das mulheres pelo amor. Esse livro, como eu disse, faz parte da trilogia do Tudo sobre o Amor e da Salvação, e ele vai é o livro em que Bell Hooks vai se debruçar sobre as questões de gênero, sobre as questões das mulheres e a relação das mulheres com o amor. É um livro também muito incrível e eu vou trazer aqui alguns pontos que me chamaram a atenção, porque é impossível contemplar o livro todo, então vou trazer uns pontos que chamam a atenção, dividido em alguns episódios, certo? Então, trazendo a introdução, é muito importante a gente pensar sobre o significado de comunhão, que é, no prefácio à brasileira, a autora Lívia Natália fala sobre essa questão do significado de comunhão, que é compartilhar, repartir, espalhar e pertencer a um corpo e ter em comum, né? Então, tudo isso é o significado de comunhão. Então, eu acho que comunhão, esse compartilhar, repartir, espalhar, esse é o propósito de Liliths. Então, é muito importante a gente falar sobre esse livro, de partilhar aqui, vou partilhar aqui alguns pontos importantes para a gente conversar. E aí, vamos lá. Então, sabemos dessa questão do significado, né, do comunhão, que é compartilhar, repartir, espalhar. E aí, já no prefácio, a Lívia Natália fala sobre uma crítica da Bell Hooks que ela vai trazer de o debate feminista não ter incluído o amor, e que isso é um problema, e ao longo do livro, a Bell Hooks vai colocando isso em várias formas, de que, tipo, as mulheres lutaram por independência, pelas questões do emprego, por reconhecimento, mas o debate feminista deixou de fora a consideração, deixou de considerar o amor. E aí a gente acabou introjetando uma certa introjeção de ódio aos homens, abriu os caminhos para a emancipação e postos de trabalho, mas perdemos a capacidade de enxergar o amor como algo fundamental da nossa vida. Então não tem como a gente negar. Inclusive lá para frente a Bell Hooks vai falar disso, de que não adianta a gente desconsiderar algo que é fundamental pra gente. E aí a Lívia Natália vai falar sobre a questão do dedo podre, né? Que muitas vezes, para algumas mulheres, existe uma certa repetição de padrões emocionais abusivos por saber lidar mais com esse contexto de infelicidade do que com o amor sadio. Porque muitas de nós não conhecem o amor verdadeiro. E aí, uma das vias de alimento que ela traz do amor como cura é como amar e respeitar este meu corpo de mulher. Como amar e respeitar outras mulheres? Essas são perguntas fundamentais em que a Bell Hooks vai se debruçando ao longo do livro. E a gente precisa se perguntar, tá? Como eu me amo e respeito o meu corpo de mulher? E aí, Bell Hooks, já no prefácio, traz uma questão do amor como uma marca de gênero, como um assunto feminino. Isso é muito debatido, e aí a gente faz um paralelo com a prateleira do amor e o dispositivo amoroso de Valesca Zanello, desse amor-centramento, né? Que Valesca Zanello também está presente em outros episódios de Lilith. Se você tem interesse nesse assunto, corre lá e confere. Então, a gente vai falar dessa questão do amor-centramento, desse amor que é o centro da vida das mulheres, que por mais que as mulheres alcancem carreiras bem-sucedidas, seja presidente de uma empresa, se ela não está em um relacionamento, a sociedade tende a interpretar de que há algo errado com ela. Alguma coisa ela deixou de fazer. E aí ela tem uma vida incompleta por não ter o amor, não ter um relacionamento. E aí tem início a percepção de que as mulheres importam menos que os homens, não importam quanto sejamos boas aos olhos do universo patriarcal. Nunca somos boas o bastante. Então, é isso que a Bell Hooks vai trazer, de que, tipo, existe uma certa insatisfação com as mulheres têm uma tendência, por exemplo, ao perfeccionismo, por ter essa sensação de que as mulheres importam menos que os homens. Não importam quanto a gente seja boa, que a gente seja uma presidente de uma empresa, aos olhos do universo
dessa sociedade patriarcal, a gente nunca é boa o bastante, a gente se cobra, e enfim, a gente não se acha boa, e aí vem a questão da gente conversar sobre a questão da síndrome da impostora. Por conta disso, é uma questão cultural. E aí existe uma preocupação em saber se nós somos dignas de amor, da gente não se sentir digna, e da gente buscar esse amor a qualquer custo. E aí eu vou trazer aqui 2 citações dela do livro. A rejeição e o abandono de pais e mães constituem um lugar de falta que geralmente prepara o terreno para o desespero feminino de encontrar e conhecer o amor. Então, que é importante a gente olhar para isso, para essas faltas, a rejeição de pais e mães faz com que a gente busque de forma desesperada por alguém que nos dê amor. Já que a gente não teve esse amor, a gente tem a tendência, pode acabar indo buscar fora essa metade que completa. E aí a gente fala da questão da cilada do amor romântico, porque a gente tem essa ideia de que alguém vem para nos completar. E isso é uma grande cilada, Bino, porque não existe quem nos complete. Nós somos pessoas inteiras e quando uma pessoa chega, ela vem para somar e não para completar. Então é muito importante pensar sobre isso. E aí uma outra citação ela traz que, ensinadas a acreditar que se encontrarão consigo mesmas nas relações com os outros, olha aí a questão de completar. As mulheres aprendem desde cedo a procurar pelo amor num mundo externo aos próprios sentimentos. E aí a gente tem essa expectativa, porque é toda essa fantasia do amor romântico que nos faz acreditar que alguém de fora vai vir para nos completar, vai vir para suprir essa falta. Só que isso não acontece. Só me lembro do livro de Anna Sui, a gente mira no amor e a gente acerta na solidão. A gente fica, quando a gente tá em um relacionamento, a gente se depara com a solidão. A gente essa pessoa não vem para completar, não vem para suprir essas necessidades. E aí, essa questão de aprender, a gente aprende desde cedo a procurar pelo amor no mundo externo aos próprios sentimentos. E mais pra frente eu vou falar, e isso em um dos episódios do Tudo Sobre o Amor eu falei, da importância que Bell Hooks traz do amor próprio. Que se você não se ama, quem vai se amar? Quem vai te amar? E aí a gente busca fora uma coisa que a gente precisa buscar aqui dentro primeiro para depois ir buscar fora, enfim. E aí a gente tem as mulheres têm uma obsessão por seduzir e agradar. Nessa obsessão por seduzir e agradar, a Bell Hooks diz que a gente se perde de nós mesmos na busca por aceitação. E isso é muito problemático para as mulheres, porque nessa busca por seduzir e agradar, a gente, por exemplo, tem dificuldade de dizer não. E muitas vezes, nessa dificuldade de dizer não, a gente acaba ultrapassando nossos próprios limites, fazendo coisas que a gente não quer, por causa disso, por essa obsessão por agradar, pra gente ser aceita, pra se sentir aceita. E aí a gente não coloca limites, e a gente vai adoecendo, porque a gente não diz não, a gente tá indo contra, às vezes, alguns valores, algumas coisas que a gente não se sente confortável pra fazer, em busca de aceitação. E isso é extremamente violento. E isso é cultural, das mulheres se sentirem na obrigação de estarem à disposição, de estarem para cuidar, de não dizerem não. E aí vem mais uma vez Valesca Zanello, dispositivo materno, onde as mulheres são socializadas nesse lugar de agradar, cuidar, ser responsável pelo bem-estar do próximo e esquecer dos próprios sentimentos, esquecer das próprias necessidades. Isso a Valesca Zanello vai trazer como um heterocentramento, que é o pensamento de que sempre o outro é mais importante do que eu. Gente, olha como isso é problemático. Não tô dizendo que, a partir de agora também não tô nem aí. Não é isso. A questão é o equilíbrio. Ok, eu tenho as minhas necessidades, tenho as minhas questões, eu penso no outro, afinal a gente vive numa sociedade, a gente está inserida, nós somos seres gregários, mas eu não posso esquecer das minhas próprias necessidades. E aí a Bell Hooks traz mais uma vez a questão do feminismo e a visão de que o amor não importa, o amor é fraqueza. E aí do pensamento feminista se bloquear para esse amor, não abrir portas para discutir sobre o amor. E aí ela traz que a luta feminista e a terapia baseada no feminismo considera que o amor próprio é a chave para encontrar e conhecer o amor. E eu vou bater muito nessa tecla ao longo desses episódios do Comunhão.
O amor próprio é a chave para encontrar e conhecer o amor, porque se você não se ama, quem vai te amar? E aí no primeiro capítulo, chamado Envelhecer para Amar, Amar Envelhecendo, ela vai trazer algumas reflexões sobre novas formas de olhar para o envelhecimento, que inclusive na época dela, esse livro da Bell Hooks foi escrito já tem por volta de 20 anos. O Tudo Sobre o Amor tem 20 anos, tem por volta desse tempo aí. E aí ela vai falar sobre a nova forma de olhar para o envelhecimento, porque na época dela era como se a vida acabasse aos 30. E agora, mais do que nunca, né, com a expectativa de vida aí crescendo cada vez mais, a gente percebe que não, a vida começa para muitas pessoas, enfim, aos 50, começa nesse sentido assim de ela se redescobre uma nova vida, se redescobre aos 50, aos 60, aos 70. Conceição Evaristo tá aí para mostrar que, tipo, ela se tornou escritora aos 70 anos. E aí ela traz uma citação muito interessante. A coragem de escolher a aventura é o ingrediente atual que não existia para a maioria das mulheres antes do movimento feminista contemporâneo. Então, de escolher por desbravar, por buscar por aquilo que faz sentido, era algo que não era comum para as mulheres antes da questão do feminismo contemporâneo. E aí ela vai falar nesse capítulo sobre a questão do divórcio, porque para muitas mulheres o divórcio não era uma opção, inclusive não era nem permitido que a mulher se divorciasse. Então elas começaram a ver portas de saídas para relacionamentos abusivos, violentos ou que simplesmente não faziam mais sentido. E aí elas começam a ter modelos para mudança que elas podem escolher fazer ou não. A partir do momento que é permitido o divórcio, as mulheres veem como uma opção. E aí elas escolhem aonde elas querem permanecer. Ou se elas querem, por exemplo, desbravar, escolher novas aventuras. E aí ela diz que o feminismo radical incentivou a questionar a obsessão pelo amor. Em casos extremos, nos incitou a esquecer o amor e se ocupar com o poder. O amor é para as vítimas, o poder é para as vitoriosas. Então, o feminismo parte de um lugar de que, tipo, de busca de oportunidade, de trabalho, de emancipação, e para isso esqueceu do amor. É a grande crítica de Bell Hooks nesse livro, de esquecer do amor, porque o amor é para as vítimas, o poder é para as vitoriosas. E não, a gente sabe que não é por aí. Existe uma questão, a importância do equilíbrio, mais uma vez, né? De que a gente precisa do amor na nossa vida, a gente precisa de relações significativas, relações nutritivas, que alimentem o nosso, incentive o nosso crescimento espiritual, como a Bell Hooks fala, né? De promover o amor é o que o amor faz, de que é o amor que vai querer lutar pelo crescimento espiritual, que ela diz, né? Um crescimento como um todo, meu e do próximo. Então é muito importante a gente não desconsiderar o amor. E aqui ela traz uma citação muito interessante, que incontáveis biografias de mulheres revelam que jovens meninas que presenciam o sofrimento da mãe nas mãos de homens tiranos, sejam eles pais, irmãos ou maridos, são profundamente afetadas pelo trauma. Não queremos apenas resgatar nossas mães, mas também mudar o nosso destino para nunca sofrermos do jeito que elas sofreram ou sofrem. Determinadas a inventar o meu destino, dei as costas aos papéis femininos aceitáveis. Esse livro é um livro muito corajoso da Bell Hooks, porque ela se coloca o tempo inteiro. E uma das coisas que ela coloca é de que ela via a mãe nesse lugar de passividade e ela olhava e falava, eu não quero isso pra mim. E aí ela se recusou a esses papéis femininos aceitáveis, o que foi difícil pra ela, porque ela se sentia sendo vista como uma aberração. Então, por recusar esses papéis, por querer desbravar, mas por ver todo esse lugar que a mãe dela ocupava, de muita passividade, de se colocar as necessidades dos outros, do marido e dos filhos à frente da dela, ela olhou e falou, eu não quero isso pra mim. E aí ela não tinha modelos de referência de outras mulheres. Ela até coloca que o relacionamento dos avós era diferente, ela se inspirou nesse relacionamento, que a avó era muito corajosa, que a avó mandava na casa, inclusive, os avós dormiam em quartos separados,
porque ela não se sentia bem dormindo com o avô, por conta de ronco, enfim, coisas do tipo, cheiro de cigarro. Então a avó dela foi um contraponto à relação da mãe, de muita submissão. A avó se posicionava de forma diferente. E aí ela traz uma fala que é muito interessante, que a gente aprende com muitas tentativas e erros de que o amor verdadeiro começa com o amor próprio. Voltamos ao amor próprio. Então, assim, a gente vai bater bastante nessa tecla nesses episódios. Ela volta ao amor próprio nesse capítulo. E aí partimos para o capítulo 2, que é o lugar adequado para o amor. E aí ela traz uma questão de que o casamento era mais importante do que o amor, porque o casamento é um lugar seguro. E aí é importante a gente pensar que para muitas mulheres, essas mulheres casaram com a instituição casamento e não porque queriam aquele homem como um parceiro. E isso é bem problemático. Valesca Zanello também fala isso no livro de quadrinhos do Dispositivo Amoroso, de que para muitas mulheres elas se casam com o casamento porque é algo tão importante, tão socialmente cobrado para você não ficar pra titia. E aí, como diz Valesca Zanello, acaba aceitando qualquer perebado porque ela precisa se casar, porque tem toda uma questão de um status. E aí, isso é bem problemático, né? Já falei aqui. E aí ela fala, mais uma vez, nesse lugar do destino da dona de casa de cuidar do bem-estar de todos, como eu citei a questão do dispositivo materno, que Valesca Zanello fala, de se colocar a necessidade dos outros na frente das próprias necessidades, de não se cuidar. E aí ela fala da questão de não seguir um script, ela não sentia a vontade de seguir esse script pré-determinado para a mulher e essa sensação de aberração, como eu disse. E aí ela vai falar dos contos de fada e o encontro do amor como uma forma de curar as feridas. Ela traz os contos de fada, como eu disse lá nos episódios da Valesca Zanello. Os contos de fada, os filmes, as músicas, eles são tecnologias de gênero que nos ensinam sobre o que é esperado de nós. E aí os contos de fada, eles nos trazem essa esperança de que esse amor vem para completar, ele vem para curar as nossas feridas. E isso, mais uma vez, é muito problemático, porque a gente sabe que não é bem por aí, ali as histórias são bem baseadas nessa questão do príncipe que vem, resgata a princesa. Enfim, tem muitos problemas ali, né? De tipo, o sapo que vira príncipe e a mulher se achar nesse lugar de responsável de transformar um homem. As problemáticas são muitas. E aí, assim, vou trazer uma citação que ela traz aqui no capítulo 2. Eu estava, como gerações de mulheres antes de mim, fragmentada, dividida entre duas identidades concorrentes. O anseio por ser uma mulher liberta, independente e sexualmente livre e o desejo de estabilidade e de ser domesticada. Então ela coloca que ela, diante de todas essas situações, sentir uma aberração e ter esse script, ela se via nesse conflito de o desejo de ser livre e o desejo de ser domesticada, porque é algo muito forte da nossa cultura que nos constitui, né? E aí ela fala de todo o custo emocional por não se encaixar. Isso tem um custo emocional enorme, né, de não se encaixar nesse script. Tá, esse script que é pra seguir pelas mulheres não faz sentido pra mim, mas isso tem um custo emocional enorme. E também a questão que eu já disse da ausência dela, tipo, ela não vê modelos pra seguir. E aí ela vai falar que a gente acaba internalizando as autoridades patriarcais. Então, por mais que a gente seja desconstruída, a gente tente se desconstruir, dentro de nós existe uma cobrança, porque a gente internalizou essas autoridades patriarcais. E isso é bem problemático. E aí, ela traz mais algumas citações aqui, trazer mais algumas citações dela no final do capítulo 2. E uma que me chamou muita atenção, como esse capítulo chama O Lugar Adequado para o Amor, ela coloca: comecei a ver que o lugar adequado para o amor na vida de uma mulher não tinha como fonte o amor dentro de um relacionamento, dentro de relacionamentos, mas o amor gerado na busca por autorrealização.
Ao declarar essa busca como essencial, como a jornada que determinaria meu destino, percebi que o lugar adequado para o amor era a fundação sólida sobre a qual eu me inventaria e construiria uma vida. Unir a busca por amor à jornada por ser livre era um passo crucial. Procurando o amor, encontrei o caminho para a liberdade. Aprender a ser livre foi o primeiro passo para aprender a conhecer o amor. É muito forte essa citação aqui na página 65. E é incrível dela falar de tipo, olha, o amor não tá lá, tá aqui dentro. E aí volto na tecla do amor próprio. O amor tá aqui dentro e a gente precisa buscar por ele. E é isso, gente. Finalizamos aqui essa primeira parte do livro Comunhão, de Bell Hooks, A Busca das Mulheres pelo Amor. Vem aí mais uma série de episódios em que a gente vai falar sobre a questão do corpo, sobre irmandade, sobre ganhar poder e perder amor. Então ela traz de uma forma muito interessante essa discussão e aguardem aí os novos episódios, certo? Se você tem interesse em conhecer um pouco mais do meu trabalho, o meu Instagram é @psicologamariana.borges. Lá eu falo mais sobre comunhão, lá eu falo sobre esses assuntos de amor e gênero. Então vai lá, curte e compartilha esse episódio com mulheres que precisam ouvir sobre isso, com homens que precisam aprender sobre, enfim. Vamos espalhar esse conhecimento, vamos compartilhar esse conhecimento de Bell Hooks. E até o próximo episódio.